Glória a Deus. Vamos para a palavra de Deus. Nós vamos dar sequência a Lucas, e nós paramos no capítulo de número 13. Capítulo de número 13. Glória a Deus. Antes de lermos a palavra, eu me lembrei do que eu falei pela manhã. Eu quero encorajar vocês a aprender um instrumento. Toda a igreja a encorajar. Eu vou ficar falando, vou bater nessa tecla, irmãos. Eu falei pela manhã que daqui 6 meses, iniciando em janeiro, tá? Contando 6 meses de janeiro, em julho de 2025, você pode estar aqui nos servindo também. Qual que é o sentido disso? Eu penso que pelo menos dois. Primeiro, o seu desenvolvimento pessoal. Melhor, o primeiro é você poder ter mais uma ferramenta de servir a Deus na sua vida, tá? E eu vou fazer um negócio aqui na ceia que está na minha cabeça aqui, vocês vão gostar. E eu quero encorajar você, irmãos. Quero encorajar cada um de vocês a aprender. Imagina, uma irmã tocando a bateria. Até uma irmã que já procurou o Charles, falou: eu quero aprender. E ela está aprendendo, Jefferson. Tocando a guitarra, meu Deus do céu, louvando a Deus. Então eu quero encorajar todos, irmãos. Nós vamos formar músicos nessa casa. Nós vamos formar, amém? Amém. Os irmãos do louvor falaram amém. Glória a Deus. E nós estivemos fazendo uma audição aqui. E aí, irmãos, eu pedi para o professor fazer uma audição da minha voz, né? Os irmãos estavam aqui. E aí deu quase tudo 100%. 50% do ritmo. O ritmo está 50%. Aí eu vim igual jogador caro hoje de manhã, né? Cheguei de manhã igual jogador caro, subi e falei, vou cantar. Que a voz não entrava no tom. Eu falei, meu Deus do céu, igual aquele, passei no teste, vou bater o pênalti. Aí não dá, né? Mas foi muito bom, porque a gente pôde encorajar os irmãos que estão chegando, irmãos novos chegando para compor esse ministério tão importante. Tá, pastor, por que você está falando também do louvor? Porque o Espírito Santo, essa parte espiritual, o Espírito Santo falou no meu coração. Depois eu vou compartilhar com mais detalhes isso. O Espírito Santo disse ao meu coração: desta casa, vocês vão produzir um louvor para essa cidade, que vai tocar a região, o estado, o país. Desta casa produzirá um louvor que vai alcançar muitas cidades e até mesmo o país e nações. Quantos creem no que eu estou dizendo? Amém? Então eu quero abrir essa porta para que você seja usado. Você seja usado nisso. Eu estava aqui enquanto a Lorena ministrava essa canção, Lorena. Eu percebi uma unção, Rogério, na hora que vocês estavam ministrando essa primeira música, que poucos momentos eu percebo isso, como se abraçasse, uma unção abraçando, sabe? Uma presença de Deus abraçando. E eu sei que é algo que Deus quer entregar para o ministério de música desta casa. Amém? Então se consagre. Se vocês não se consagrar, eu vou pedir para Jesus te denunciar, tá? Vou pedir para Jesus te denunciar teu pecado e te expor a vergonha, porque nós precisamos de consagração, amém? Para aquilo que Deus vai entregar, amém? A igreja pode crer comigo, amém? Amém? Depois eu falo mais sobre isso. Lucas capítulo de número 13, versículo de número 10. Lucas 13, 10, todos acharam? Amém? Lucas 13, 10, o texto bíblico diz assim: ensinava no sábado, numa das sinagogas. O que Jesus estava fazendo, irmãos? Ele estava pregando ou ensinando? Tem diferença pregar e ensinar? Sim.
Há momentos que o Evangelho vai dizer que ele estava pregando, mas aqui ele está ensinando. E o que acontece quando o ensino está numa casa? O texto vai mostrar para nós. Eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos e andava curvada e não podia de modo algum endireitar-se. Quando o ensino da santa palavra de Deus, das verdades de Deus é liberado numa casa, os espíritos imundos precisam e devem sair. Porque não é por acaso que Satanás, ele formula doutrinas. 1 Timóteo 4:1 vai dizer: o Espírito expressamente diz: nos últimos dias apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a doutrinas de demônios. Ou seja, Satanás se regimenta para poder preparar ensino, porque ele sabe que o ensino, ou ele vai te edificar se vir do Senhor, ou se for numa heresia vai te desviar. O texto continua, vai dizer que esta mulher há 18 anos andava curvada e não podia de modo algum endireitar-se. Se ela não podia endireitar, ela tentou. Amém? Consegue acompanhar a lógica comigo? De modo algum ela não podia endireitar-se. A palavra grega aqui para curvada, se for traduzir no nosso português literal, ela é dobrada. O tradutor, ele não usou a palavra dobrada, porque ficaria incompreensível para nós. Mas a palavra grega é uma palavra que ela dobrada, ou seja, ela estava tão curvada, que a ponto de que quem olhasse para ela, tinha a impressão que ela estava dobrada. E o texto diz, quantos anos, irmãos, que o texto diz que essa mulher estava nessa condição? 18 anos, irmãos. Minha filha tem 10 anos, eu já vivi tanta coisa com 10 anos. Minha filha mais velha. 18 anos não podia endireitar-se. Mas o versículo de número 12, para mim é o versículo dessa narrativa mais belo do texto, porque o texto diz: e vendo-a Jesus a viu, Jesus achou ela, porque dentro de uma sinagoga as mulheres ficam separadas, e os homens numa outra extremidade. Provavelmente essa mulher não tinha visão de Jesus, apenas o ouvia, e mesmo se ela tivesse visão, ela não a podia ver. Mas o ver Jesus aqui é que ele viu ela muito mesmo antes dela se acomodar na sinagoga. Deixa eu dizer uma coisa nesta noite: antes de você sentar nesse banco que você está, antes de você sair da sua casa, Jesus já te viu, Jesus já preparou uma palavra para te chamar, porque o texto diz que Jesus a chamou. Jesus a chamou. Jesus a chamou. Não foi o príncipe da sinagoga, não foi nenhum outro homem, não foi ninguém, mas Jesus a chamou. E detalhe, ela não gritou, ela não falou nada. O texto diz ainda: disse a mulher: estás livre desta tua enfermidade. Satanás aprendia, nós vamos ler no versículo mais à frente, mas Jesus disse: agora que eu te vi, se eu te vi, te chamei, você é livre. Se ele te vê, se ele te chama, ele te torna livre. O texto continua aqui e vai dizer no versículo de número 13, que ele impôs as mãos sobre ela. Primeiro ele viu ela, depois ele a chamou, depois impôs as mãos. A importância da imposição de mãos, o nosso Senhor mostra para nós que é importante pôr as mãos. Davi, quando ele está... Eu estou lendo o texto, mas estou pregando já, tá, irmãos? Amém? Davi, quando ele está cuidando das ovelhas do seu pai, o texto diz que ele dá uma pedrada no urso, dá uma pedrada no leão. É assim que diz o texto. Alguém lembra do texto? Como que o texto diz? O texto diz que ele coloca as suas mãos na barba do leão. O texto diz que ele coloca as suas mãos
Ou seja, quem está debaixo da graça de Deus tem a convicção que pode colocar as mãos naquilo que prende, naquilo que é contra ele, que aquilo vai endireitar, vai ser vencido para a glória de Deus. Não fuja nessa semana de colocar as mãos em algumas coisas. Deus vai te levar a colocar as mãos em algumas coisas. Vai nessa tua força, como ele disse a Gideão. Vai nessa tua força, como ele disse a Gideão. E a doutrina de imposição de mãos é uma doutrina bíblica. A doutrina da imposição de mãos é uma doutrina bíblica. Por isso eu insisto aqui, pais, coloque as mãos sobre os seus filhos. Maridos, impõe as mãos sobre as suas esposas. Minha esposa veio falar com uma irmã essa semana. Tem um tempo de aconselhamento, de conversa. Eu chamei a minha esposa e disse: amor, vem cá, você está saindo já. Eu impus as mãos sobre ela. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor te oriente, que o Senhor te dê sabedoria, que o Espírito de Deus esteja com você. Homens, coloque as mãos sobre as suas esposas. Esposas, orem junto com os seus esposos. E a imposição de mãos sobre os filhos, Jesus nos ensina nessa doutrina. A imposição de mãos é uma doutrina bíblica. Nós precisamos definitivamente entender. Não é por acaso que ele disse assim: aquele que crê é impor a mão sobre os enfermos, e o que vai acontecer? E os curarão. Ele não disse de uma possibilidade de ser curados, mas ele disse: se colocar as mãos sobre os enfermos, aqueles que crê serão curados. É o nome de Jesus que está em jogo, irmão, não é o nosso. Pode ficar tranquilo. Pode ficar tranquilo. Se é o nome de Jesus que está na pauta, libertação, cura, livramento e providência acontece. Louvado seja o Senhor. Você pode glorificar a Deus por isso. Amém? O texto diz que ela impôs as mãos. E o texto não diz que ela foi levantando, como se estivesse levantando um carro que você vai trocar o pneu. Um carro, quando a gente vai trocar o pneu, você está lá, aqueles macaquinhos antigos, né, que era no pé, e aqueles que, eu nem sei mais, né, qual que é o mais atualizado hoje, mas gradativamente o carro vai suspendendo. Mas aqui a palavra diz logo, em algumas traduções, a exemplo a NVI, vai dizer imediatamente. Ou seja, quando Jesus impôs as mãos sobre ela, imediatamente ela levantou. Glória a Deus, glória a Deus. Um milagre instantâneo, uma obra instantânea. E o texto diz que a hora que ela se endireitou, o que aconteceu? Tem louvor que precisa nascer dos seus lábios, e que vai nascer dos seus lábios quando Jesus te dá uma visão horizontal do seu futuro e das coisas que Ele tem preparado para você. Quantos crê nisso? Amém? Tem coisa que você não viu ainda, porque talvez está encurvado. Quando Ele te endireitar, você vai conseguir ver algumas coisas que ainda não viu. Vai conseguir olhar para o alto e ver algumas coisas que ainda não viu. E vai glorificar ao Senhor. E vai glorificar ao Senhor e vai dizer: agora eu entendi o que o Senhor está fazendo. Louvado seja o Senhor. O texto diz que ela endireitou, tomando a palavra o príncipe da sinagoga, indignado, irmãos, indignado, porque Jesus curava no sábado. Disse a multidão, tão covarde esse príncipe da sinagoga, desculpa a expressão, que ele não vira para Jesus, ele vai para a multidão que estava na sinagoga, e fala assim para a multidão: 6 dias vocês têm que trabalhar no sábado, na semana, e no sábado vocês descansam. Jesus, possivelmente ouvindo e olhando que esse príncipe da sinagoga, que era tipo um pastor, né, que estava ali, Jesus era um convidado de honra naquele dia. Jesus é autêntico, irmãos. O que Deus tem para falar para você, Ele não vai ter reservas para falar. Ele vai falar e vai te mostrar. E Ele vira para o príncipe da sinagoga e fala assim: hipócrita. Ah, meu Deus do céu. A palavra hipócrita
No grego significa artista. Ele chama ele de artista porque os hipócritas, eles colocavam uma máscara e faziam uma apresentação artística, criavam um personagem que não existia, e ele vira pro príncipe da sinagoga: você é um artista? Você é um hipócrita? Você é um falso? Ele disse assim: sabe por que você é falso? Porque se você tem um boi, você não vai desprender ele, levar ele para tomar uma água no dia de sábado, vai deixá-lo morrer de sede? E você acha que eu não vou fazer isso com uma mulher que eu estou vendo Satanás prendendo? Jesus defende-nos. Jesus nos defende, irmão, diante da religião. Jesus nos defende diante de sentenças que se levantam indignadas contra a obra de Deus. E como o irmão Ismar disse aqui para nós, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, meu irmão. As portas da escola fecham indignada, porque estão com medo de nós doutrinarmos as crianças. Jesus nos defende, amém? Jesus se levanta, e ele diz assim, no versículo 16: não convinha soltar da prisão, no dia de sábado, esta filha de Abraão, a quem 18 anos Satanás tinha presa. Versículo 17 diz: dizendo ele isso, todos os seus adversários ficaram envergonhados, todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que eram feitas por ele. Jesus diz que esta mulher era uma filha de Abraão. Guarde isso no seu coração. Vamos orar. Senhor, te louvamos por esta noite. Obrigado por tua palavra, que ela fale ao nosso coração, gere vida em nós. Libera o teu Espírito Santo sobre cada coração que está aqui nesta noite. Senhor, eu não sou nada, eu não posso fazer, o Senhor pode. Faça, Senhor, a tua obra neste dia, nesses corações, em nome de Jesus. A maior obra do Evangelho, a maior obra do Evangelho é tornar o homem livre. É tornar o homem livre primeiramente do seu pecado, e depois tornar o homem livre do diabo, e tornar o homem livre do mundo. A liberdade é algo caro para Deus, custou o sangue do seu Filho. Nós temos hoje liberdade de entrar diante de Deus, ter um acesso livre, e o poder de olhar para frente e para o alto é uma dádiva divina. É uma dádiva divina. Poder olhar para frente e poder orar para o alto é uma dádiva divina. Jesus mostra aqui para nós que Ele tem poder de endireitar a nossa curvatura, de endireitar a dobradiça que Satanás causou na vida do homem por conta do seu pecado. Mas aqui o texto vai mostrar para nós que o ambiente religioso é conformista, irmãos. Eu vou te dizer, vou te explicar. O ambiente religioso é conformista, porque essa mulher, quantos anos que ela estava curvada? 18 anos, irmãos. Nós não conseguimos fazer a conta. Quantas vezes ela frequentou essa sinagoga? Ninguém fez nada. O texto não diz nada. Há um silêncio. Há um silêncio que nós não conseguimos dizer por quanto tempo. O príncipe da sinagoga acha ruim, porque a religião é conformista. Mas a palavra de Deus diz em Romanos 12:2 que nós não devemos nos conformar. O povo de Deus deve ser um povo, sim, daqueles que não se conformam, principalmente com as coisas desse mundo, do diabo, porque a religião é conformista. Ela faz com que o homem se conforme, ela faz com que o homem se acostume a olhar abaixo demais. Essa mulher estava acostumada a tomar banho desse jeito, acostumada a fazer suas refeições, a se relacionar. Agora você pensa comigo, todo mundo para essa mulher era igual. Sabe por quê? Porque ela olhava todo mundo pelos pés. Ela olhava todas as pessoas que se relacionavam pelos pés. Então todo mundo é igual. Uma pessoa curvada não faz diferença de valores, não faz diferença de reconhecimento. Talvez você já se deparou com alguma pessoa que não valorizou amizade, não valorizou aliança, não valorizou algum tipo de compromisso.
dentro desse contexto bíblico aqui, essa pessoa está curvada. Por quê? Porque ela não consegue se relacionar à altura da qual o outro está propondo. Então pessoas curvadas não tem valor de reconhecimento, todo mundo é igual, é como se fosse uma linha de igualdade. E Jesus mostra que nós não devemos fazer acepção de pessoas em Tiago, mas também não devemos tratar todo mundo igual, porque ele encontra Natanael em João capítulo de número 1, 47, ele encontra Natanael e ele diz assim para Natanael: eis aqui um verdadeiro israelita que não há dolo. Ou seja, eis aqui um verdadeiro israelita que não há engano, esse homem é íntegro, esse homem é inteiro. E Natanael fala assim para ele: de onde você me conhece? Ele diz: eu te vi antes de você estar aqui debaixo da figueira. Ele: Rabi, Senhor. Ele diz: agora em diante você vai ver o céu descendo sobre o Filho do Homem. Você está crendo só porque eu falei isso? A religião nos faz acostumar a olhar abaixo demais, porque a curvatura é diabólica, não nos permite olhar para as coisas de Deus, olhar para as coisas que Deus quer fazer. Uma pessoa curvada vive sem contato visual, porque está dobrada. E aqui eu estou falando de uma mentalidade espiritual, eu estou falando de uma mentalidade também de emoção psicológica. A pessoa se relaciona com os outros pelos pés. E Romanos 13:7 vai nos ensinar que nós devemos dar a tributo, a quem deve tributo, a imposto, honra a quem devemos honra, temor a quem se deve temor. O texto está ensinando para nós que o trato de diferença das pessoas na nossa vida, irmãos, é uma dádiva divina. Agora Satanás quer que nós ignoramos honra, temor, respeito. Uma pessoa curvada, irmãos, ela não há perspectiva de futuro, porque ela está curvada, ela não consegue olhar para frente, não há perspectiva de futuro. Talvez você esteja aqui essa noite, e você esteja exatamente nessa situação, onde você perdeu a perspectiva de futuro, perdeu a perspectiva de família. Satanás prendia esta mulher, e ela não tinha perspectiva de família. Mas sabe o problema aqui? Estava tudo bem, porque ela estava num culto. Estava tudo bem, ela estava num culto, ela estava ouvindo a palavra, para ela estava tudo bem. A voz que falava na vida dela, que era o príncipe da sinagoga, não falou nada, e a vida foi seguindo, até que Jesus apareceu, até que Jesus apontou que a sua curvatura era obra de Satanás, que aquilo que mantinha a curvada era obra de Satanás. Deixa eu dizer uma coisa para o teu coração nesta noite: se você não consegue ter perspectiva de futuro da tua família, existe algo errado. Algumas pessoas eu pergunto assim: irmão, você está trabalhando nesse trabalho, qual a sua perspectiva? Não sei, pastor, eu estou aqui. Tem algo errado. Qual a sua perspectiva sobre esta igreja? Você vem aos domingos aqui, às vezes vem um ou outro, né? Qual a sua perspectiva para este lugar? Você consegue olhar o horizonte? Você consegue se ver nele? Ou será que existe uma curvatura? Ou estás curvado e não consegue ver? Aqueles que estão curvados se relacionam com migalhas, se relacionam com lixo, com sujeira, porque não tem perspectiva de futuro. E esta é uma obra que só Deus, por meio de Jesus Cristo, pode libertar. Pastor, como é que eu sei que eu estou nessa situação? Se você perdeu a visão do futuro, a perspectiva, a alegria, a esperança do futuro, tem algo errado. Por quê? Porque Deus vai ensinar para nós em Gênesis 15:5, quando Ele está falando com Abraão, Ele vai ensinar para nós que olhar para o alto, olhar para frente, olhar para o alto é uma dádiva divina. Você pode dizer comigo para que possa gravar no teu coração? Olhar para o alto
é uma dádiva divina. Quem parou de olhar para o alto, parou de caminhar em promessa. Mas quem continua olhando para o alto, continua fixo em uma promessa, ou duas, ou três, e está caminhando, caminhando, caminhando. Gênesis 15:5 diz assim, ó: então levou para fora, ele levou Abraão para fora. O Senhor chama Abraão para fora e disse: olha para o céu. O que o Senhor disse para Abraão? Olha para os céus. Então olhar para o céu é uma concessão, é uma dádiva, é um chamado, é um convite divino. Louvado seja o nome do Senhor. Qual é a sua situação que você ainda não conseguiu olhar para o céu? Qual é a condição da sua vida? Qual é a aflição da tua alma que ainda não olhou para o céu? Ele levou Abraão para fora. Abraão, o seu corpo amortecido, como a palavra diz, sem condição alguma de gerar. Uma tenda representando que não há possibilidade de olhar para o alto e para um horizonte. Deus diz: saia dessa tenda e venha para cá e olha para o alto. E agora eu vou plantar no seu coração uma promessa. Conta as estrelas, contra as estrelas se as pode contar, e disse: assim será a tua descendência. Mas nos detemos o coração nesse convite do Senhor: olha para os céus. Quando eu sei que eu não estou olhando para o alto, quando eu estou buscando coisas baixas demais, como que eu sei que eu já parei de olhar para o alto? Quando eu estou buscando resolver as coisas com recursos baixos demais. O que é um recurso baixo? Um recurso baixo é um recurso temporário. Recursos temporários são recursos baixos. Recursos atemporais, eternos, são recursos permanentes, são recursos duradouros. E eles estão no Senhor nosso Deus. Será que não entendeu? Será que não entendemos que a influência maligna nos faz olhar baixo demais? A influência maligna faz nós olharmos para a nossa família, para nossos filhos, para o nosso casamento e ter perspectivas baixas. Mas o Espírito de Deus está aqui, o Espírito de Jesus está aqui para nos endireitar e de verdade olharmos sobre uma perspectiva eterna, uma perspectiva celestial. Irmãos, tudo na nossa vida, se não alcançar perspectivas celestiais, se não ser revestido de fé, se não ser revestido da graça de Deus, do poder de Deus, da providência divina, está fadada ao fracasso. Nenhuma construção patrimonial resiste se Deus não estiver nela. Pode até durar por um tempo, mas não resiste, porque está escrito que se o Senhor não edificar a casa, em vão edifica os seus edificadores. Mas se o Senhor edificar a casa, participar da edificação da casa, os seus edificadores podem celebrar. Se o Senhor não vigiar a cidade, em vão vigiam os sentinelas. Então a perspectiva de Deus é endireitarmos e conseguirmos olhar para a nossa vida e encontrar, irmãos, encontrar a perspectiva do alto, a visão do alto, a visão celestial. Irmãos, a gente consegue colocar fim em tudo na nossa vida se não olharmos para o alto. Tudo. Você consegue colocar fim em negócio, em casamento, em filho, em educação de filho, em patrimônio. Você coloca fim em tudo, irmãos. Acredite no que eu estou dizendo. Mas quando nós olhamos para o alto, nós recebemos da parte de Deus aquilo que é eterno, aquilo que é atemporal, aquilo que a mão humana não pode sustentar. Louvado seja o Senhor. Deus quer que nós, não somente ao atravessarmos o mar aberto, não venhamos ver apenas a terra seca, mas podemos estar endireitados e olhar as paredes do mar.
Oh, glória a Deus. As paredes do mar sustentado. Uma pessoa curvada está sujeita às condições da vida. Quando eu sei que eu estou curvado, pastor? Porque eu estou sempre sujeito às condições da vida. Será que isso é de Deus, irmãos? Será que isso é de Deus? Está sujeito às condições da vida. A vida nos impõe coisas, sim, mas a palavra final é do Senhor. Amém? A vida nos impõe coisas. O próprio viver nos leva a aflições, a dificuldades. Às vezes a gente fica, qual vai ser a notícia ruim de hoje? A vida impõe condições, mas quando nós estamos endireitados diante de Deus, as condições que a vida impõe não são permanentes, porque o Senhor nos faz ver um horizonte aonde Ele já fez uma obra. Amém? E Ele nos faz olhar para o alto, da onde Ele enviou a providência. Providência não vem de baixo, vem de cima. E é isso, o texto vai mostrar para nós que a sua curvatura não lhe permitia ver Jesus. Imagine comigo, entre no texto, já estamos concluindo. Quando Jesus a chama, como que ela vai até Jesus? Imagine só, imagina a cena, irmãos. A sua curvatura não lhe permitia olhar nos olhos de Jesus. E aí tem um problema. 2 Coríntios capítulo de número 3, versículo 18, vai nos ensinar que a contemplação do Senhor nos transforma. Se nós não contemplamos a Deus, se nós não contemplamos a Deus com o rosto descoberto, dificilmente seremos transformados. Mas o texto diz assim: mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor. Deus vai te endireitar, irmãos. Amém? Deus vai te colocar direito para olhar Jesus de frente e ser transformado. Porque aquilo que o homem contempla o transforma. Ou o definha, ou lhe traz dano, como diz o Salmo 115, que aqueles que contemplam as imagens de escultura, que não tem olho, que não tem boca, que não tem ouvido para ouvir, se torna como eles, aqueles que a contemplam. Mas nós contemplamos o Senhor, e nós somos transformados por Ele. Aí, para concluir, eu pergunto, nós estamos aqui diante de um fato que a mulher gritou, irmãos, a mulher fez barulho aqui. Está na sua Bíblia que a mulher fez igual ao cego Bartimeu: filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Ela fez algum barulho aqui? Não. Ela não pediu ninguém para poder chamar Jesus. Não tem isso. Ela fez alguma coisa? Não. Nós lemos no versículo 12 que Jesus viu ela. Qual é a esperança? Porque se a curvatura está curvado, uma obra maligna que não nos permite ver a frente, nos permite ver o alto, se não há nenhum clamor, então qual é a nossa esperança? Qual é a nossa esperança? Em Hebreus capítulo de número 4, versículo de número 13, nos dá uma esperança que deve confortar o nosso coração. O texto diz assim: não há criatura alguma encoberta diante dele. Aqui nós temos um ponto positivo e um ponto negativo. Qual falamos primeiro? O positivo ou o negativo? A notícia boa ou a notícia ruim? Vamos começar pela notícia ruim. A notícia ruim ou a notícia negativa é que não há nada encoberto diante dele. Significa que ele conhece todos os seus pecados, todas as suas fraquezas, toda a sua incredulidade, toda a sua limitação. Tudo está nu e patente diante dos olhos dele. A boa notícia, a notícia positiva disso tudo, é que se ele conhece, ele tem providência para todas as nossas fraquezas, pecados e dificuldades. Louvado seja o Senhor.
O texto vai dizer para nós que não há criatura alguma encoberta diante dele, ou seja, não há espaço geográfico neste universo que os olhos de Jesus não alcançam. Antes todas as coisas estão nuas, não estão encobertas, não conseguem se esconder, estão nuas e patentes aos seus olhos, diante daquele em quem temos que tratar. Então a esperança que nós temos nesta noite, que se ele viu essa mulher curvada, se ele viu essa mulher que era filha de Abraão, ele está te vendo agora. Ele está te vendo agora, Ele conhece você agora, como o Salmo 139, Senhor, Tu me sondas e me conheces, e ainda que haja uma palavra na minha boca, o Senhor já sabe. Então se Ele conhece, Ele tem uma providência para isso, e Ele é aquele que endireita a nossa vida. Essa mulher não fez nada, e Jesus a viu. Essa mulher não fez nenhum barulho e Jesus a chamou. Essa mulher não pediu nenhum socorro e Jesus disse: você está livre. Por quê? Porque a religião dizia que estava tudo bem para ela. E Jesus disse: não, você está debaixo de uma prisão de Satanás. Essa mulher era uma filha de Abraão. Filha de Abraão cria na promessa, cria na aliança, cria na comunhão, mas estava curvada. Deus nessa noite, por meio do Espírito Santo, por meio de Jesus, aquele que nos liberta, quer mostrar para nós que há coisas que Deus quer que você enxergue no horizonte que Ele já está fazendo. A libertação que Jó repousava, conforme Tiago, que Jó repousava, era uma libertação futura. Se Jó não estivesse enxergado a providência, a libertação, a cura, a restauração no horizonte, ele jamais teria dito louvor ao Senhor. Mas como ele sossegou numa libertação futura, Tiago vai explicar isso, o seu coração rendeu louvor a Deus. Mas quer dizer que Jó estava vendo tudo restaurado? A restauração de Jó era: eu vou estar com o Senhor no final de tudo. Eu posso estar passando por uma aflição hoje, mas a minha segurança futura é que o Senhor está lá, e se Ele está lá, Ele é o meu provedor suficiente. Bendito seja o nome do Senhor. Deus quer restaurar essa perspectiva horizontal e quer restaurar também uma perspectiva vertical dos nossos olhos espirituais, dos olhos do nosso coração. Esta é uma obra de Jesus na tua vida nesta noite. Quantos creem? Pode dizer: eu creio. E o Evangelho de Jesus nos liberta das cadeias do diabo e nos permite olhar para frente e para o alto, para frente, para o alto. Esta é a obra redentora em nossa vida. Perdão dos pecados, a redenção, mas Ele nos permite olhar para frente. Eu tenho segurança no meu futuro, irmãos. O futuro, se Jesus não voltar, eu vou morrer. Se Jesus não voltar, eu vou morrer. Mas a minha perspectiva de futuro, eu consigo olhar o Evangelho operando lá. Eu consigo olhar o Evangelho operando nos meus filhos. Daqui 20 anos, a minha filha Isabel terá 30 anos. Se Jesus não volta, eu estou vendo a minha filha louvando a Deus ali. Eu estou vendo ela constituindo uma família ali. Deus quer resgatar essa perspectiva de futuro que Satanás roubou, que Satanás prendeu. Não é possível que você creia no Senhor e não consiga olhar no horizonte. Mas aqui está um caos hoje, pastor. Está pegando fogo em tudo, está destruindo tudo. Será que não consegue ver o Senhor vindo do monte, o Senhor vindo cavalgando, Ele vindo com uma providência? Porque estás encurvado e não consegue ver. Mas Jesus está te endireitando para que você possa ver Ele vindo, para que você possa ver a providência chegando, para que você possa ver que esta é a obra redentora. Satanás não vai te manter encurvado, porque Jesus está aqui, e Ele te chama: olha, filho, olha, essa mulher resgatou, essa mulher foi embora. Hoje é um culto de você ir embora desse culto, podendo olhar para frente. Louvado seja o Senhor. E a hora que precisar olhar para o alto, aleluia. É o que Jesus faz. Jesus quebra a rotina religiosa.
se ele não tivesse nesse culto, estaria tudo bem. Estaria tudo bem se ele não tivesse nesse culto, mas ele estava lá. E aquilo que estava tudo bem, ele falou: não, está errado, Satanás está te mantendo numa prisão, e eu estou te chamando agora, estou te endireitando, você é livre. Você é livre, você é livre, você é livre para receber perdão de Deus, você é livre para receber a providência de Deus, você é livre para olhar para frente, você é livre para orar para o alto e não mais olhar para baixo. Quantos podem dizer glória a Deus? Existe alguém aqui que se sente preso nessa noite? Eu quero orar por você. Ah, pastor, que vergonha. Essa mulher não teve vergonha quando Jesus chamou ela para frente, e ela foi visivelmente dobrada. Jesus já chama até a frente, e ela foi visivelmente dobrada. Por quê? Porque ela sabia, se o apelo de Jesus é feito, Ele vai fazer alguma coisa na minha vida. Quero convidar os irmãos de louvor aqui, que você fique de pé. Louvado seja o Senhor. Independente qual seja a sua posição na igreja hoje aqui, independente da sua situação, se esta palavra lhe falou o coração, e você de fato, pastor, eu me sinto preso, eu me sinto presa, eu me sinto curvado, eu me sinto curvado, eu quero te convidar a vir à frente, eu quero orar por você, eu quero orar por você. Jesus está aqui. Como aquela mulher, não se envergonhe, não se envergonhe do Evangelho, que é o poder de Deus. Não se envergonhe do Evangelho, que é o poder de Deus. Aleluia. Oh, Jesus. Nós nos colocamos diante do Senhor. Pode vir um pouco mais à frente aqui, chegue mais. Aleluia. Você vai ter uma oração, você que está aqui à frente, você vai ter uma oração simples. Senhor, eu sou essa pessoa que precisa. Eu estou curvado, Senhor. Eu não consigo olhar para frente. Eu não consigo olhar para o alto. Eu preciso da Tua graça. Eu preciso ser livre. Em nome de Jesus, toda obra de Satanás, toda obra de Satanás nestas vidas agora, eu repreendo no nome de Jesus. Toda obra maligna que os prendeu em algum momento da vida, em algum momento da caminhada deles, toda prisão espiritual agora, o sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder sobre esses homens, essas mulheres que aqui estão. Sejam livres da culpa, sejam livres do jugo, sejam livres da inclinação, sejam livres de toda obra que Satanás tem os feito olhar para baixo, se sentirem desprezados, inúteis. Cristo está nesta noite fazendo uma obra redentora. Não é porque vocês são importantes, mas é porque Ele está colocando um tesouro em vasos de barro. Senhor, esta obra venha a ser feita agora, nesta noite, nesses corações, e essas mentes sejam mudadas. Essa curvatura espiritual que estão sobre esses homens, essas mulheres, venham cair por terra no nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Senhor, nós oramos no poder do Teu nome, que eles sejam livres, que eles sejam livres, que eles sejam livres, sejam livres, sejam livres. Sejam livres agora de toda a influência de Satanás, de toda a influência maligna. Sejam livres agora, no nome de Jesus. Os irmãos vão ministrar o louvor bem baixinho, depois a gente põe força para que nós possamos orar por eles, amém? E toda a igreja continue em intercessão, amém?
Irmãos, ore com força, tá? Porque o que está sobre a vida desses irmãos aqui vai ser quebrado hoje. Amém. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se eu me humilhar diante do teu altar, sacrificar aquilo que me custa, implorará os teus ouvidos ao meu